a Ângela disse, a educação brasileira não, a educação atual no mundo todo. Então, essa diminuição da qualidade do ensino, ela sugere que seja algo mundial. Mas será Nossa, que ainda não há alguns lugares que tenta manter um certo nível? não, pior que ela tá certíssima. Saiu uma matéria da super interessante, apesar de serem ali um centro de burrice, né? É, que a educação mundial, né, tá caindo 2 pontos de QI por ano, né? A educação não, né? A população tá caindo 2 pontos de QI a cada década, né? E a Inglaterra é um dos países ali do primeiro mundo que mais tem uma situação gravíssima para isso, né? E aí o que que os governantes colocaram? A culpa na tecnologia. É do E aí Bolsonaro eles a culpa. também ficam vendo o É Bolsonaro do no. carbono, é das emissões de carbono. E aí vão proibir, se eu não me engano, se não é agora 2023, é 2026, vão proibir o uso de tecnologia nas escolas primárias. Eu só não sei se é por parte do governo, né, se é a tecnologia que eles usam da escola, ou se é que eles trazem de casa, né, o telefone, o smartwatch e por aí vai. Mas tipo assim, na matéria diz que o problema de lá é 2 pontos, mas do Brasil ninguém se sabe porque não se tem esse tipo de pesquisa aqui, né? Não se tem esse tipo de negócio, mas dizem que É pode que, ser bem é que, mais acentuado. Se lá é é que 2, aqui é 20. não se sabe fazer esse tipo de pesquisa aqui, porque o pessoal é burro, então não tem como fazer. Basicamente isso. Mas aí eles alegam, né, que aqui sofre esse tipo. Lá não se sabe o motivo, mas aqui o motivo é a falta de investimento, né? Então, quer dizer, o cara não sabe nem fazer cálculo, porque se ele olhar, vou ter que concordar aqui com o Cuquinaro nisso, mas o investimento que é feito na educação brasileira, Nossa, em é proporção, é muito alto, cara. superior aos países de primeiro mundo. Pode ser não mesmo tanto de valor, porque a gente não arrecada a mesma coisa, mas em proporção, né? O problema é que a máquina estatal é um negócio que a gente, falando da educação, é um negócio que a gente, cada vez que a gente investe mais, perde-se mais, sabe? Não tem retorno. Assim, se tu tivesse uma empresa e essa empresa não desse retorno, o que aconteceria? Ela Cara, faliria? eu ia pegar dinheiro com a agiota, cara. Exatamente, o final é O, agi- trágico. O o final agiota é é o dedo do povo, no caso, tipo, quem nós tem mais somos o poder. agiota. Exatamente, nós somos o agiota nessa brincadeira aí. Só que nós somos agiota. Capa. Só que é o agiota que não vai lá cobrar, né? Depois. Exatamente. A gente é o agiota que apanha do cliente que. É, É, é o agiota corno. o agiota é que é ameaçado de falecimento, né? E não o contrário. Inclusive, a Angela disse também: no Brasil não se faz coleta de dados de nada, não existe estatística de nada. E de propósito. É, é, não se faz muita coleta e a coleta que se faz, né? Ela pode ser manipulada ou mal feita, né? Porque não se segue assim, conceitos básicos de estatística que eu já afirmo que eu não sei explicar, não sou O bom conceito nessas básico é trabalhar com a coisas. verdade, né? Isso tá. Não, mas é uma própria questão metodológica mesmo que falta. É, que nem, por exemplo, as pesquisas. Eles dizem assim: não sei quantos por cento do Brasil vai votar em fulano. Aí você vai ver que a população, né, daquela pesquisa sei lá, 200 pessoas. Nossa, 200 pessoas vai definir o voto de um país inteiro. E outra, tem a questão também regional, né? A questão local. Se você for numa faculdade, vai ter um perfil. Se você for numa baladinha, vai ter outro. Se você for numa comunidade mais pobre, vai. Não, Então, mas é justamente isso que eu tô falando, que, tipo assim, o primeiro passo é trabalhar com a verdade. Porque, por exemplo, o BGE, eu só fui entrevistado pelo IBGE 2 vezes na minha vida, não é? E todas as vezes que eu fui entrevistado, eles passaram na rua da minha casa, não tinha ninguém, né? Tipo, vocês foram batendo de porta em porta, eram 3 pessoas e não tinha praticamente ninguém em casa. Então eu te pergunto, vão usar a terminologia da minha vida para
fazer o cálculo do restante, Sim. né? E aí o que acontece? Por exemplo, na minha rua tinha trocentos aposentados por invalidez. Eu fiquei, tipo, isso eu tô falando porque pelos dados do governo, né? Então eu não sei se o dado que o governo tem é verdadeiro, se o dado do IBGE é verdadeiro, ou se o que eu tô vendo é verdadeiro e fica assim. Então, tipo assim, não tem verdade. Você não consegue realmente trabalhar nenhuma verdade com nenhum dado brasileiro. A Ângela tá falando que no Brasil não tem coleta de dados. Não existe estatística de nada. E de propósito. Eu já tinha lido esse. Tu já tinha lido? Não, mas o último Oh, aí de proposta aí, eu acho que não tinha lido, não. Tu leu pra ti mesmo. Não, mas esse. ele leu aí. Tô tirando onda com a cara dele aí. Ah, Mas ah, é. ainda sobre o retardo, né? Eu queria até voltar pro Paulão, né? Paulão Freirão, que ele O quando educador do Brasil aí? o grande a lenda da educação, e que você veja esse método dele, então ele tem semelhanças com um método que seria utilizado em outros lugares, né, em outros contextos, e que poderia até funcionar de alguma forma. Mas, quer dizer, claro, não do jeito que ele aplica, porque ele aplica de uma forma meio estranha. Ele tinha um método lá para ensinar adultos, na realidade, né? Adultos que, inclusive, já sabiam de diversas coisas, já tinham todo um contexto lá. Para alguns, poderia até funcionar como um aprendizado de forma rápida, né? Não, um supletivo, sabe? Mas não como algo que fosse dar uma base sólida. Porque essa o valor de você ensinar o método, eu acho que é método silábico que chamam, que é aquele de você realmente juntar as letras e depois as sílabas para que você forme palavras e depois orações e sentenças, né? E com sentenças você forma parágrafos, e os parágrafos formam capítulos e os capítulos formam livros, né? Isso é uma coisa que você vê em qualquer tipo de empreendimento. No próprio, na própria engenharia civil, né? O serviço de pedreiro, né? Eles não chegam com as paredes prontas. é, tem, tem algum tem algum som vazando aí, pessoal. É, eles não chegam com as paredes prontas para fazer a casa, né? A parede chegando aí num caminhão. Primeiro você vai pegar o barro, a areia e as coisas, vai fazer os tijolos. Aí você faz o cimento. Você junta os tijolos com o cimento. Você forma a parede. E tem o alicerce também, que é aquelas barras de metal que os normalmente os prédios têm, né? Aqueles prédios que são mais altos, eles precisam ter uma estrutura mais forte. Inclusive tem prédio que é feito até para resistir um ser atingido por um avião, né? Então, tudo isso é construído aos poucos até formar algo grande. E, e qual que é a intenção, então, de se ensinar essa forma silábica? Né? É para que a criança ela consiga ler, ela consegue repetir aquilo que está escrito. Porque aí, lendo, ela vai transformar aquilo em sons e os sons ela vai lembrar daquilo que é dito. Claro que depois não precisa mais ter esse intermédio, né? Você bate o olho, as palavras elas são entendidas como imagens pelo nosso cérebro, né? E você associa a imagem com o conceito. Você vê lá água, né? Você não lê água com o seu cérebro, você vai ver a imagem da palavra escrita e essa imagem está associada a um conceito, né? A água de fato. E a vantagem de uma criança aprender a ler, então, eu conseguir transformar símbolos em ideias, né? Símbolos escritos em ideias dentro da mente,
é que ela vai conseguir ter contato com diversas coisas diferentes, né? Com diversas ideias diferentes. E aquilo ela constrói a criatividade, o imaginário, né? O conhecimento. E dessa forma ela vai se tornando mais erudita. E também tem uma pergunta importante. Para que uma pessoa seja muito inteligente, muito sábia, ela precisa ler bastante? A resposta é não. Ué, mas isso não é estranho? Isso não é contraditório? Veja, um dia não existiram livros ou linguagem escrita. E nem por isso as pessoas... Só existia gente burra. Existiam... Mas o que Oi? acontece é que o conhecimento era passado entre gerações, né? Exato. Pelo patriarca para as próximas gerações. Hoje em dia não tem mais o patriarca, porque a criança não sabe nem quem é o pai dela. Como é que ela vai saber quem é o avô dela, por exemplo? Que é o cara que, teoricamente, seria o detentor do conhecimento ali. Então, ela não aprende nada, a criança ela não aprende na escola, não aprende em casa, e quando ela cresce, ela vira um ser depressivo que não sabe o que vai fazer da vida, aí ela é acolhida por algumas pessoas, né, parecidas com ela, que também foram acolhidas por centros estudantis, vamos dizer assim, que é os comunistinha lá, né? Centros petistas da vida aí. Mais uma recomendação, né? Dark Angel, aquele episódio do Black Mirror, conta exatamente isso. Eu não lembro isso aí. Eu vi tudo Black Mirror, mas eu não lembro. Como é que é isso aí? Aquele que a mãe, a menina, Lembrei. Pra menina não ficar traumatizada com um monte de coisa, ela vai podando a menina, né? Então, E ela é sem mundo pai real, também, uma mãe solteira também, né? exatamente. E aí, no mundo real, né, é o pai que daria todo o alicerce, né? Para esse tipo de frustração, ele não existe, né? Então acaba que não precisa nem podar, né? Mas só a convivência no comum ela já transforma tudo aquilo dali, né? Exatamente. Então, isso aí foi só para complementar o que o Guerra estava falando na questão do conhecimento. Como era passado o conhecimento antigamente? Antigamente é isso aí mesmo. Os grandes, na época de Cristo, né? É um grande exemplo. É passado pelos patriarcas o conhecimento. Mas até antes disso, na realidade. Talvez desde os Tem, primórdios. tem alguma coisa antes disso? Eu não sei, cara. Pra mim Não, nasceu por em exemplo, Gênesis. Tudo começou em Não. Gênesis. Sim, mas eu digo assim, é que a época de Cristo, né? O ano zero, você já tinha muitas tradições. Antes Sim, disso, sim, como sim. Sim, eu tô te entendendo. a própria tradição hebreia, ela é de milhares de anos antes de Cristo. Mas não só a tradição hebreia, você tinha também os gregos. Eles passavam a Ilíada. Mas eu não gosto dos gregos, por isso que eu não cito eles. Certo, mas enfim, são livros grandes e eles passavam, era tudo cantado, Aham. né? A música, ela é uma coisa que fica, que gruda na mente. Então Por eles isso que transformavam. aquele professorzinho mais popzinho, ele faz umas músicas de matemática, de química, né? Pois é. Então é muito mais fácil de memorizar coisas que são cantadas e tudo mais. Então é por isso que essas histórias antigas, elas eram poemas com rimas, né? Porque isso aí é mais fácil de Não é lembrar. psicopata quem a mãe cantou uma canção de ninar pra ele dormir quando era pequeno. O Guerra não entendeu. Não, é um... Não é que eu lembrei de uma outra coisa, mas... Não, mas é sério, cara. Pensa bem. Pergunta a qualquer milenário aí se a mãe dele cantou alguma canção de ninar pra ele ou só foi Galinha Pintadinha e o Patrulha Canina que ele escutou. Shark, como Não, é? Do isso... Shark? Shark? Baby Tubarão. Shark. Pô. Mamãe, Baby Shark.
né, que Platão dizia que os pais eles precisam ter muito cuidado com tudo o Sodomita. que o Platão, Sim. não sei, eu não vi. Mas ele Ele, dizia que ele foi um dos que sobreviveu lá. Enfim, continue. bem, ele dizia que os pais tinham de ter muito cuidado com tudo o que os filhos ouviam, inclusive como é que ele chama? Não é cantigo de Niná, inclusive os contos, sabe? Essas histórias para criança. Até isso, né? Tinha que ter muito cuidado para não ouvir uma história ruim, uma história porcaria, porque isso fica na cabeça de uma criança. É mesmo que você vai, é só uma historinha de criança, mas aí é um herói covarde, um herói mentiroso, só que aquilo lá vai ficar grudado na cabeça, né? E isso vira uma referência, querendo ou não. Verdade, cara. Minha referência é o Goku. Tá errado? Bom, não, é boa pessoa, É. né? Qual que é a sua, Mas, Guerra? Qual que é a sua? Vamos conhecer aqui. não, pera, deixa se eu sair do assunto eu vou esquecer tudo os negócios, mas, que aliás, já esqueci já, O porque que eu tava falando mesmo? Do Goku. agora só consegue lembrar do Dragon Ball, né? Mas, deixa eu ver aqui. Ah, sim, que essa era a forma das crianças terem contato com não só o bom uso do idioma, né, da linguagem, como também ter o contato com ideias bem construídas, né, com coisas edificantes, né? Então, como não tinha papel em abundância, né? Papel era uma coisa extremamente cara e difícil de produzir. Elas ouviam as pessoas falando ou cantando, né? E daquela forma elas adquiriam não só o idioma, como também, né, as noções de gramática que acabam sendo aprendidas de forma assim natural, né? Só de ouvir e, e também é, aquela questão de você ouvir um texto longo, né? Você seguir uma longa linha de raciocínio, que é uma coisa que é muito fácil de você não conseguir, de você não aprender, se você só lê, sei lá, tweet, né? Como é hoje em dia. Até postagens curtas, é aquele negócio, né? Não, fala rápido aí que eu tô sem tempo, né? Ok, você economiza em tempo, mas você perde em cérebro, né? Porque aí você pega lá um parágrafo maior, né? Que preguiça, né? Mas Não é hoje isso. tem isso, né? A pessoa não tem mais paciência. Tu falaste o negócio certo agora. Só agora, tô Sim, brincando. é, também tem a questão da virtude, né? Não é só a questão da incapacidade cerebral, é a questão da virtude também, que às vezes a pessoa até ela não tem uma capacidade muito boa, mas ela tenta, né? Por quê? Porque há a virtude, a perseverança, a paciência, né? Mas aí você tem uma sociedade que despreza a virtude e despreza a inteligência. Então, você tem essas duas coisas, né? Que, na verdade, uma é por necessidade, né? Você tinha de ouvir para aprender. Depois, quando se popularizou a prensa, né, e os métodos, a tecnologia para que você tivesse livros, aí surgiu a necessidade, ou assim, uma utilidade de fato de você aprender a ler, né, que antes a necessidade era de memorizar. Inclusive, tinha pessoas que lembravam, assim, a Bíblia inteira, né, porque tinha técnicas, inclusive, de memorização. Tem gente que até hoje, né? Sim, eu acho incrível quando as pessoas começam a citar assim, sabe? Uhum. Eu às vezes, eu faço um esforço muito grande, por exemplo, para lembrar uma citação de uma pessoa, mas aí eu acabo esquecendo o nome da pessoa. Aí eu lembro só da citação. Ou eu cito um versículo bíblico, mas eu não lembro qual é, né, o capítulo e o número do versículo. Porque
muita coisa, né? E a gente não tem mais essa. A gente perdeu essa habilidade mesmo, né? Ou habilidade, ou assim, não é mais entendido como uma necessidade, né? Porque quando uma coisa é necessária, é visto como necessária pelo nosso cérebro, ele dá um jeito, né? Impressionante. Tem coisa que você até Sobrevivência, né? gostaria de. Isso. Você até gostaria de esquecer, não consegue esquecer, Uhum. né?